princípio da autorresponsabilidade. Se você tem sucesso, o mérito é seu. Se você é fracassado, a culpa é sua. Um princípio tanto quanto difícil, duro, de falar, de se ouvir. Quando eu escutei sobre esse princípio a primeira vez, gente, foi um baque. Sério, se você é um adulto que não gosta muito de ouvir a verdade, que é mais mimimi, que é mais sensível, esse vídeo, infelizmente, não é pra você. Mas eu acho que nós, adultos, precisamos, às vezes, de um chacoalhão, de um choque de realidade. A nossa juventude tá muito frágil, tipo, ai, não, tem que ser do meu jeito, ai, que é tudo... Gente, esse princípio é um princípio um tanto quanto duro, mas é uma coisa que, tipo, se você entender, ele te avança pra frente, tipo, uns 10 anos. Então, eu queria muito que vocês entendessem que esse princípio fizesse sentido pra vocês, igual fez pra mim. Quando eu escutei isso, gente, eu fiquei tão, tipo, meu Deus, uou, todo mundo tem que saber sobre isso. Que eu fiz vídeo no TikTok, eu fiz vídeo no Instagram, falei no meu story sobre isso. Meu Instagram está aqui, eu falo várias coisas lá. Tô nessa vibe de gostar de saber mais sobre inteligência emocional, de evolução pessoal. Então, eu gosto muito de falar sobre essas coisas lá, sobre pensamentos, reflexões, coisas que eu aprendo e eu falo do meu jeito, tá, gente? Claro que esse princípio é uma coisa muito estudada, tem vários vídeos, conteúdo sobre isso, mais específico de pessoas profissionais falando. Eu vou falar mais ou menos do jeito que serviu pra mim, do jeito que eu entendi. Eu espero muito que faça sentido pra vocês. Mas antes de eu falar tudo isso, roda a vinheta! Oi, gente, meu nome é Jaqueline, chega se inscrevendo aqui no canal, deixando like, hoje é um vídeo muito legal, importante e interessante, gente. Um vídeo que vai te fazer crescer, evoluir e pensar um pouquinho sobre a vida. Sabe quem é Paulo Vieira? Paulo Vieira. Ele é um dos maiores coaches de inteligência emocional do Brasil e do mundo, gente. Ele é o criador do método CIS. Acho que vocês já ouviram falar. Então, gente, ele falou sobre esse princípio. Depois vocês procuram aqui no YouTube um vídeo dele. Princípio da autorresponsabilidade. Que aí vocês vão entender melhor. Ele fala muito melhor do que eu vou falar aqui agora. Gente, eu falo do jeito que eu entendi, do jeito que eu peguei pra mim, do jeito que fez sentido na minha vida. Eu espero muito que faça sentido pra vocês também. Vamos lá, gente. É um princípio sério, um princípio desafiador e um princípio forte. Porque quando eu ouvi isso... Sabe aquele princípio, aquela coisa que você escuta, e aí você sai da coitadolândia. Você começa a entender que, tipo, você que tem que correr atrás das coisas, você que tem que correr atrás dos seus sonhos, você que tem que se priorizar, você que tem que se colocar em primeiro lugar. Porque, tipo, não tem isso de mimimi, é por conta do governo, é por conta da minha mãe, é por conta da criação, é por conta dos meus traumas. Esse princípio descarta tudo isso da sua cabeça. E aí que fica você e a sua realidade, pra vocês se encararem e ver o que vai ser dali pra frente. Então vamos lá, gente. O que é o princípio da autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade nada mais é do que você se autorresponsabilizar pelas coisas que acontecem na sua vida. Por exemplo, se eu conseguir me formar em uma faculdade, parabéns, o mérito é todo meu. Não é mérito de quem me ajudou, não é mérito de não sei o que lá, da sorte, do acaso, não. O mérito é meu. Se eu conseguir me formar, me graduar, ter meu diploma, o mérito é meu. Porém, tem o outro lado, que é o lado mais complicado. Se eu não conseguir me formar, se eu sou uma pessoa fracassada, se eu não conseguir nem terminar o ensino médio, a culpa também é minha. Esse é o princípio da autorresponsabilidade. Tudo é culpa sua e tudo é mérito seu. Seja as coisas boas e seja as coisas ruins. Não fica só focando nas coisas ruins. Ai, meu Deus, não consigo me formar, não consigo comprar um carro, não consigo comprar uma casa. É tudo culpa sua. Mas calma, tem outra parte também. Você conseguiu educar um filho bem? Você conseguiu conquistar um lugarzinho? Você conseguiu alguma coisa? O mérito também é seu. Então tudo de bom que acontece na sua vida, o mérito é seu. E tudo de ruim que acontece nela, a culpa também é sua. Gente, agora fica mais pesado, tá? Se vocês estão achando que o princípio da autorresponsabilidade se consistência já tá pesado, fica um pouquinho pior. Tem a parte de filho, relacionamento, que são coisas que não te envolvem, que envolve você e mais alguma pessoa. Então, se o seu filho tá indo bem na escola, parabéns, o mérito é seu, você é a mãe, você que educa, você colocou ele no mundo. Se o seu filho tá indo mal, a culpa também é tua. Se o seu relacionamento é um relacionamento saudável, legal, feliz, não é tóxico, o mérito é seu, você tá se dedicando, tá fazendo as coisas certas. Agora, se o seu relacionamento tá péssimo, você não consegue sair dele, tá tóxico, tá difícil, a culpa também é sua. Gente, é difícil e eu sei que tem muitas camadas, claro que entre muitas aspas, tudo isso aqui que eu tô falando. Se você conseguiu se formar, culpa é sua, é mérito seu. Se você não conseguiu, culpa é sua. Claro que tem pessoas que não têm condições. Eu não tô falando desse tipo de gente, tô falando do tipo de pessoas que, igual nós, que, tipo, tem acesso a um celular, que já é muita coisa, muita informação, tem acesso à informação, tem acesso a algum tipo de estudo pela internet, dá pra estudar, tipo, quase tudo hoje em dia. Então, é tipo de gente assim. Agora, tem tipo de pessoas que realmente não tem condições mesmo de sair da situação que tá, não tem condições mesmo de estudar, não tem condições mesmo de fazer, tipo, nada, que precisa de ajuda. Então, é um outro caso. Esse princípio da autorresponsabilidade é pra quem tem o mínimo de conhecimento, o mínimo de...
que eu posso falar, gente? Como é a palavra? De recurso mesmo. Tem um mínimo de recurso pra conseguir colocar isso em prática. Enfim, gente, esse é o princípio da autorresponsabilidade. É você se responsabilizar por tudo que acontece na sua vida. E aí, que depois que eu entendi esse princípio, minha cabeça mudou. Porque eu comecei a pensar, se eu não conseguir o que eu quero, não é culpa de ninguém. Não é culpa do governo, não é culpa da minha mãe, não é culpa da sorte, não é culpa do acaso, não é culpa da inflação, não é culpa do valor do dólar. É culpa minha. E se eu conseguir o que eu consegui, se eu conseguir me formar, se eu conseguir me pós-graduar, se eu conseguir um emprego bom, o mérito também é meu. Gente, depois que isso entrar na sua cabeça, descarta tudo as desculpinhas. Por isso que eu gosto muito desse princípio. Ele descarta as desculpinhas. A gente tem disso, gente. É muito difícil você assumir a responsabilidade. E você falar, não é culpa de ninguém. Foi eu mesmo. Eu que não me esforcei o suficiente, eu que não me dediquei o suficiente, eu que não estudei o suficiente. É muito difícil você conseguir falar isso de verdade, de coração aberto. Você geralmente joga a culpa em alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Eu viajei com meu marido, fomos pra um cruzeiro. Eu ganhei, eu acho que 5 ou foi 4 quilos no cruzeiro. Gente, era all inclusive, então eu comi demais. E quando eu voltei, tava perto do Natal, era novembro. Eu falei, até dezembro eu vou perder esses 5 quilos. E aí, gente, eu comecei, fiz educação alimentar, né? Comecei a comer certinho e tal. E, gente, é muito difícil perder peso. Meu Deus do céu, não é só fechar a boca, é difícil demais. E eu não consegui. E aí eu poderia falar, mas a culpa é minha, porque, tipo, era dezembro, um mês complicado. Meu marido também não colaborou, porque ele também não tava de dieta, então ele ficava comprando coisa gordurosa e eu ficava comendo. Tipo, não dava, porque, tipo, a gente não tinha tempo de ficar no mercado comprar fruta, tinha que comer o que tinha em casa. Eu poderia dar todas essas desculpas, mas ao invés de tudo isso, que a gente costuma fazer, esse princípio, eu já sabia desse princípio nessa época. Sabe só o que eu fiz? Assumi que a culpa era minha, que eu não me esforcei o suficiente, que eu não me dediquei o suficiente, que eu não fechei a boca o suficiente, que eu não fiz a minha parte e que eu me entreguei ao açúcar, pedi iFood mesmo. Então, gente, fica tudo muito mais simples. O tempo que você gasta dando desculpa, você resume em uma palavra. Não, tipo, é culpa minha, eu que não me dediquei quanto deveria. Então, tipo, isso te reduz um tempo, te reduz uma dor de cabeça, uma explicação, um pensamento que você teria que formular pra se justificar. Então, esse princípio é maravilhoso, é extraordinário. Quando entendam, gente, tentam entender esse princípio que é um pouco difícil no começo, eu entendo. No começo eu fiquei, nossa, gente, mas que injusto. Porque, tipo, eu fiquei pensando, tem pais que criam os filhos iguais e um dá pra coisa boa, um dá pra coisa ruim. Como que pode ser culpa do pai ou da mãe se o filho deu pra coisa ruim? Tem as exceções, como eu falei pra vocês, é entre muitas aspas, claro que tem, mas a gente também não pode ficar se colocando na exceção sempre. Geralmente a gente não é a exceção, a gente fica achando que a gente é, tipo, isso aconteceu comigo, que é difícil, mas comigo, nem sempre, tá, gente, nem sempre, pode acontecer, pode, como eu já falei pra vocês, mas não é sempre. Então, gente, tem esse princípio da autorresponsabilidade, que é você assumir a culpa. E quando você assume, você resolve. Porque depois que eu assumi a culpa que eu não tinha me dedicado o suficiente pra perder os 4 quilos que eu queria perder, no outro mês eu perdi. Porque eu entendi que eu tinha que me esforçar mais e foi o que eu fiz e foi o que deu certo. Então se eu ficasse com um monte de desculpinha, aí no outro mês eu ia ficar com mais desculpinha e depois com mais desculpinha, aí vira uma bola, vira um círculo vicioso. Então, gente, esse princípio mudou a minha mente, a minha mentalidade, tudo, gente. Agora ele faz parte da minha vida. Tudo que eu tenho é mérito meu e tudo que eu não tenho, a culpa é minha e eu tô lutando pra conseguir. Então, depois que você entende isso, fica tudo muito mais simples. Você começa a correr atrás muito mais das coisas, porque sabe que não tem onde você jogar a culpa. A culpa é tua e o mérito é seu. Então fica muito mais fácil. Eu espero que vocês tenham entendido, gente. Não sei se ficou um pouco confuso. Eu falei do meu jeito, expliquei do meu jeito. Mas se vocês se interessarem por esse assunto, pesquisem na internet. Deve ter artigo, deve ter os vídeos do Paulo Vieira, deve ter outros coaches, outras pessoas também falando sobre isso. Porque é um princípio extraordinário. Mas eu espero muito que eu tenha ajudado de alguma forma, que alguém isso tenha entrado na cabeça de alguém e feito algum sentido, tá bom? Tem vídeo nesse canal 2 vezes por semana, quarta-feira, 7 horas e domingo, meio-dia. Me segue lá no meu Instagram, que eu falo muito sobre tudo isso com vocês lá. Falo sobre várias coisas também, falo dica de moda, falo sobre casamento, falo sobre um monte de coisa, gente, sobre vida fitness. Então me segue lá, tem um monte de conteúdo muito legal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!